E aí, pessoal, é o Caio aqui. Eu vou dar continuidade às nossas aulas da frente 2 de biologia. Então, eu vou dar a aula 7, que é sobre fungos e a introdução à botânica. E na verdade, ela é mais uma. Não é só a introdução à botânica, é mais ciclos reprodutivos, mas a gente vai entrar nisso mais a fundo mais pra frente. Então, vamos começar falando um pouco sobre os fungos. Eu trouxe aqui para vocês mais ou menos o que a gente vai falar nessa aula, uma abordagem mais geral do que cai mais no vestibular. Então, primeiro a gente vai falar quem são os fungos, onde eles estão na árvore da vida, quais são as características gerais, quais são as estruturas dos fungos, como eles vivem e por que a gente estuda eles, certo? Bom, primeiro eu trouxe aqui umas figuras bem simpáticas dos fungos, vocês podem ver que eles são bem diferentes, tanto em tamanho quanto em forma, a gente vai entrar nisso mais a fundo mais pra frente, mas primeiro vamos começar falando quem são os fungos, certo? Os fungos, primeiro de tudo, eles são organismos, eles se encontram na árvore da vida. Mas em qual local da árvore da vida? Próximo de quais grupos? Bom, para a gente poder começar falando disso, a gente tem que falar um pouco sobre a árvore da vida, certo? Então, eu trouxe aqui duas árvores da vida para vocês verem. E aqui a gente tem a árvore que é uma classificação mais antiga, que é de Whittaker, que é a que cai mais nos vestibulares. Mas primeiro, antes de tudo, vamos falar o que é uma árvore da vida. Bom, a árvore da vida nada mais é do que uma tentativa de classificar os organismos, né? Então, só que como que essa classificação ela é feita? Ela é feita seguindo o dogma central da biologia, que é a evolução. Então, ela tenta mostrar quais grupos estão mais próximos entre si, quais são os organismos que são mais próximos filogeneticamente, certo? Tudo seguindo a teoria da evolução, certo? Bom, mas como a gente está falando de ciência, a ciência ela muda com o tempo. Por isso que aqui a gente tem duas árvores, certo? Então a gente tem a árvore aqui na esquerda, que é a árvore de Whittaker, que é o que vocês devem ter estudado na escola, que ela aborda a vida em 5 reinos, né? A gente tem o reino das plantas, o reino animalia, que é o que a gente está dentro, o reino protista, o reino monera e o reino dos fungi, que é onde os fungos estão. Essa é mais ou menos a classificação que é seguida nos vestibulares e que vocês aprendem na escola. Só que eu acho interessante a gente trazer aqui, a gente trazer aqui uma classificação mais atual para vocês entenderem o que acontece hoje em dia na ciência. Então aqui eu tenho uma árvore da Baldalf, que é uma cientista muito renomada, muito importante na ciência atual. Então a gente tem aqui uma abordagem que só mostra os eucariontes, na verdade, né? Que é como se ele tivesse dividido os organismos em eucariontes, bactérias e arqueias, que são outro grande grupo que a gente não vai falar aqui. Então aqui a gente tem o grupo dos eucariontes. Eu não quero que... Isso daqui, gente, essa parte aqui, essa árvore, ela não cai nos vestibulares. Eu só estou dando uma abordagem para vocês saberem o que está acontecendo atualmente. Vocês não precisam saber todos esses nomes, eu acho que nem a pessoa que fez essa árvore sabe todos esses nomes, mas eu queria mostrar para vocês que a diferença, né? Que onde está o fungo aqui, na árvore do Whittaker, e onde os fungos estão nessa árvore. Isso, agora que eu vou falar, é uma coisa importante que realmente cai no vestibular, que é, os fungos, eles estão mais próximos dos animais, ó. Então a gente tem aqui nessa seta meio vinho, meio marrom, que são os animais e eles estão muito próximos dos fungos, nesse grande grupo dos opistocontes aqui. Essa árvore está em inglês, mas aqui os animais e os fungos. E por que eu estou falando isso? Porque eu quero colocar na cabeça de vocês uma coisa muito importante para vocês entenderem, que é que os fungos não são próximos das plantas. Apesar deles serem fixos, eles parecem que têm aquelas raízes, essas coisas assim, eles não são próximos das plantas. Inclusive, eles são bem distantes. As plantas, nessa árvore aqui, elas estão nesse grupo dos arqueoplastidas. Vocês não precisam saber disso, mas eu estou trazendo um panorama para vocês, certo? E outra coisa também que eu queria falar é que existem dois tipos de classificação, né? Então, sobre os fungos. É que, assim, na classificação de Whittaker, não se sabia direito e os métodos não eram muito bons para se classificar os organismos. Então acabaram que alguns organismos foram jogados aqui no grupo dos fungos por parecerem muito, mas na verdade com os métodos mais avançados da ciência a gente sabe que eles não se enquadram mais nesse grupo. Então o que aconteceu? Esses organismos foram jogados de acordo com os grupos que eles realmente pertencem na árvore da vida, certo? Então a gente tem aqui um exemplo claro, que são os homicetos aqui, que eu estou mostrando com o mouse, eu não sei se vocês conseguem ver, eu imagino que sim.
Os oomicetos, eles eram classificados como fungos, então eles faziam parte do grupo, os fungos e os oomicetos. Vocês não precisam saber o nome do oomiceto, mas vocês precisam saber que existem os fungos que não são verdadeiros, que são os mixocetos, certo? E tem os fungos que são verdadeiros, os fungos que se enquadram só nesse grupo aqui, que são eumicetos. Na verdade, eu falei errado, eles são mixomicetos, certo? Então, a gente tem os mixomicetos, que eram os fungos que estavam dentro desse grande grupo e foram separados e não possuem só fungos verdadeiros, e os eumicetos, que só têm os fungos verdadeiros aqui, certo? Bom, então vamos lá. Vamos falar um pouco sobre as características gerais e as estruturas dos fungos, certo? Então, o primeiro de tudo é que os fungos, eles podem ser tanto unicelulares, ter uma célula só, ou eles podem ser pluricelulares, ter milhões de células, certo? Então, eu trouxe aqui para vocês verem essa diferença entre eles. Aqui a gente tem do nosso lado esquerdo aqui uma Saccharomyces, que é um ser unicelular. Então, vocês podem ver aqui que são várias células aqui agrupadas. E eu queria que vocês prestassem atenção aqui na escala. Gente, isso daqui são 5 micrômetros. Isso quer dizer que isso daqui é 10 mil vezes menor do que 1 centímetro. Esses organismos, eles não são visíveis a olho nu. Só que, em contrapartida, a gente tem aqui o maior organismo do mundo. Vocês sabiam dessa? Esse daqui é um fungo que ele chama Amarelide, alguma coisa assim. Mas eu esqueci o nome agora. Mas ele tem cerca de 3,8 quilômetros de tamanho, de extensão. Ele se estende por toda uma floresta. Só que vocês podem estar se perguntando aqui, vocês podem estar se vendo... Opa! Vocês podem estar vendo isso e se perguntando como que um organismo tão pequenininho aqui, as árvores são bem maiores do que do que eles, são tão grandes assim? Isso se dá porque eles não são só esses corpos visíveis aqui fora da Terra. Na verdade, o corpo deles se estende por toda uma floresta, por 3,8 quilômetros. E como que eles fazem isso? Para a gente entender essa pergunta, a gente tem que entender como é a estrutura desses fungos. Bom, o fungo, a estrutura principal do fungo são as hifas. O que são as hifas? As hifas são esses cordões de células, certo? São cordões de células que formam o fungo. Esses cordões, eles se organizam em estruturas diferentes. A primeira estrutura são as hifas vegetativas, que só são responsáveis pela nutrição dos fungos. E tem as hifas que são as hifas reprodutivas, certo? Então, o conjunto das hifas vegetativas, ela forma o micélio, como vocês estão vendo aqui, e ela se estende por toda a terra, pelo substrato onde o fungo se encontra. E as hifas reprodutivas são normalmente o que a gente vê a olho nu, são aqueles cogumelos que a gente vê nos desenhos e que a gente pode comer, não todos, né? Alguns são venenosos, mas são os corpos de frutificação. Então, um conjunto de hifas reprodutivas formam o corpo de frutificação. Bom, agora que a gente já falou um pouco sobre as hifas, sobre as estruturas das hifas, vamos falar um pouco sobre as hifas. Então, a gente tem dois tipos de hifas aqui. A gente tem as hifas que são septadas, então elas são divididas por septos. Então, a gente tem aqui uma hifa septada. E, gente, eu queria que vocês prestassem atenção que essa daqui é uma hifa que é multicelular. Então, são várias células aqui. E a gente também tem as hifas que são cenocíticas. Quer dizer que elas não têm uma separação entre si. Elas são um grande aglomerado de uma célula só com vários núcleos. Lembra que eu falei que as células unicelulares não são visíveis a olho nu? Nem sempre, no caso dos fungos, né? Porque é bem curioso isso, inclusive. Alguns fungos, eles são formados por uma grande célula só, uma célula gigante. Então, eu trouxe até uma imagem aqui para vocês verem. Essa é um fungo que tem uma hifa cenocítica e é uma única célula só, e ela pode ficar gigante, certo? Bom, então vamos falar um pouco sobre as características gerais dos fungos. Primeiro de tudo, os fungos são organismos eucariontes. O que isso significa? Principalmente que eles possuem núcleo. E não só o núcleo, mas eles também possuem mitocôndrias e todas as organelas que vêm junto com os eucariontes, certo? Bom, outra coisa importante são que os fungos vivem em locais úmidos, gente. Então isso é muito observável até no nosso dia a dia.
você pode notar que se tem algum fungo na sua casa, provavelmente esse lugar é o banheiro. Porque o banheiro, ele tem um chuveiro, né? A gente toma banho e aquele lugar fica úmido. E é um ambiente propício para os fungos poderem se propagar e viverem naquele ambiente, certo? Então tem que ter até uma tinta especial para que os fungos não cresçam nesse lugar, porque senão eles crescem no teto, eles formam aquele bolor, certo? Então os fungos gostam muito de locais úmidos. Locais úmidos são a praia dos fungos. Bom, outra coisa também importante é que os fungos possuem parede celular de quitina. Então, só para não confundir vocês, eu trouxe aqui que existem outros organismos com parede celular. Então, esses organismos são as plantas, que têm uma parede celular de celulose, desculpa, e as bactérias, que têm uma parede celular de peptídeo glicano. Então, são estruturas completamente diferentes. Então, eu queria uma coisa bem importante, assim, das características gerais, é que os fungos têm parede celular feita por quitina, certo? Outra coisa, os fungos se reproduzem principalmente por esporos. Eu vou falar um pouco mais sobre o que são esporos e qual que é a diferença deles para gametas, um pouco mais para frente na parte de ciclos reprodutivos. E outra coisa importante também é o modo de nutrição desses organismos. Então, como esses organismos se alimentam? Eles se alimentam de duas formas principais. A primeira é que eles podem ser sapróbios, que quer dizer que eles degradam, eles decompõem os substrato. Então, esse substrato normalmente é matéria orgânica morta, folhas mortas, pão, frutas, essas coisas, eles degradam, eles se estabelecem. A gente viu aquelas hifas, né? Então, por isso que eu trouxe a imagem do bolor aqui. A gente tem um pão embolorado. Então, o que quer dizer? São fungos sapróbios que eles se estabelecem aqui no pão e eles projetam enzimas digestivas para fora daquelas hifas, né? E aí eles digerem tudo o que eles estão dentro, certo? Então aquele substrato ele vai sendo decomposto gradativamente. Então, uma coisa também, isso é uma questão clássica de vestibular, que é, se a gente tem um pão embolorado e a gente só corta a parte que a gente está vendo o bolor, a gente ainda pode comer o resto? A resposta é não, galera. Por quê? Porque o que a gente está vendo do pão para fora provavelmente é só o corpo de frutificação. Os fungos, eles se entranham dentro dos substratos onde eles estão. A gente viu aquele caso do maior fungo do mundo, que ele está embaixo de uma floresta inteira. Então, se você está cortando só a parte visível do bolor, do pão, ou do mamão, ou de uma fruta, provavelmente você vai comer o resto, porque você está cortando só o corpo de frutificação. As hifas, elas estão invisíveis, elas estão dentro daquele substrato onde o fungo se encontra, certo? Então, os fungos eles podem ser sapróbios ou eles também podem ser parasitas. Isso quer dizer que quando os fungos, eles não só se estabelecem num substrato de matéria orgânica morta, mas também eles podem se estabelecer em matéria orgânica viva, em seres vivos, causando doenças. Então, eles são parasitas, certo? Então, outro tópico muito importante que cai nos vestibulares é por que a gente estuda os fungos. Quais são as importâncias deles, né? A primeira importância de todas é a importância ecológica, tá? Então, os fungos eles estão entre os maiores decompositores do mundo natural, junto com as bactérias, certo? Então, o que isso quer dizer? Quer dizer que eles estragam a nossa comida. Então, se você deixa uma fruta, um pão aí na mesa por dias, daqui a pouco vai aparecer bolor, vai aparecer um monte de fungo, que nem sempre é só bolor, pode ser fungos tóxicos, inclusive, né? Então eles estragam os alimentos, por isso que a gente tem que cuidar e cabe a gente poder conservar esses alimentos da melhor forma possível, né? Mas eles não causam só o mal. Essa importância ecológica é muito importante para reciclar os nutrientes, né? Porque os nutrientes eles são finitos, são um recurso finito, eles são formados e eles têm que ser destruídos para serem reconstruídos de novo, certo? Então, os fungos eles são os maiores decompositores da matéria morta. Então, o que a gente tem aí? A importância deles, inclusive tem uma frase famosa de um cientista, que é que se não existissem os fungos, atualmente, o mundo que a gente conhece não ia ser o mesmo, porque a gente já está basicamente tocando as nuvens
Por quê? Porque a gente já está sobre camadas e camadas e camadas de folhas mortas que não foram decompostas pelos fungos. Então, olha só a importância dos fungos ecologicamente na nossa vida aí, que a gente nem vê, né? Certo. Então, a outra importância dos fungos é que eles causam doenças. Uma coisa que eu não falei antes, né, é que essa atividade de decompositor é uma atividade sapróbia, né? Sapróbia. É um nome bem difícil. Mas também tem aquela relação parasítica que ele tem, né? Então, eles podem causar doenças nos animais, inclusive na gente. Então, como eu disse antes, os fungos eles gostam de umidade. Então, se você tem uma pessoa que não seca o pé direito, isso quer dizer que os fungos vão gostar de estabelecer naquele lugar, no pé meio úmido, e vão causar doenças como micose, eles podem causar doenças como candidíase, unhas deformadas, são inúmeras doenças que eles podem causar, certo? Então essas doenças elas são meio feias aqui, para trazer umas imagens, só que aí eu decidi trazer uma imagem terrível, para vocês verem. Então vocês estão preparados? Aí vai, aí. Plantações, galera. Ninguém esperava isso, né? As plantações, elas são as principais sofredoras da ação dos fungos parasitas. Isso daqui influencia na nossa vida, chega a influenciar mais até do que as doenças, não só na saúde pública. Por quê? Porque elas devastam plantas e plantações completamente. Então a gente tem casos históricos de fungos que devastaram completamente as plantações, que é o caso que aconteceu na Irlanda, né? Na Grande Fome. Não sei se vocês lembram, nas aulas de história, em 1845, a população da Irlanda se alimentava basicamente de batatas. E aí teve uma grande praga que destruiu completamente as plantações de batata, e isso causou uma fome, assim, inacreditável, e chegou a reduzir a população em 25%, galera. As pessoas morreram de fome. Por quê? Quem era essa praga? Essa praga eram os fungos. Então tá aí uma importância muito recorrente aí na nossa vida, que são as pragas de plantações, certo? Só que não só de doenças vivem os fungos, né? Eles não só causam problemas para a saúde pública, como eles também podem causar soluções. Aqui a gente tem um fato histórico, que são os antibióticos. Os fungos, eles foram os primeiros seres a serem estudados para poder serem feitos os antibióticos. A descoberta dos antibióticos só aconteceu por causa dos fungos. Então tem essa história clássica, né, que é do Alexandre Fleming, que era um cientista. Esse cientista trabalhava com bactérias, então ele crescia essas bactérias nessas placas que vocês estão vendo aí, né? Essas placas de nutrientes das bactérias. E aí diz a lenda, né, que ele saiu para tirar férias e deixou a placa com as bactérias lá até que caiu um fungo. Então, quando ele voltou de férias, ele olhou essa placa, viu o fungo lá e ele notou que as bactérias não cresciam em volta dos fungos. Por quê? Porque o fungo produzia uma substância bactericida. Então, essa substância, o que era essa substância? Era um antibiótico, era penicilina. Penicilina que a gente usa até hoje. Então, aqui do lado direito tem uma foto de uma microscopia, bem legal, né? Dos fungos, do fungo do Penicillium, que produz a penicilina. Então, os estudos de antibióticos, a cura para várias doenças que a gente tem hoje em dia, se deu por causa dos fungos. Olha só que interessante, certo? Então, saindo um pouco da área de saúde, outra área muito importante dos fungos é a alimentação, certo? Então, vocês já devem estar vendo aí, aqui a gente tem os champignons, que a gente come aqui um estrogonofe com champignon, e do outro lado um item que é bem raro, né? Bem caro, inclusive, que são as trufas. Eu nunca comi, sempre tive vontade, mas deve ser caríssimo. Dizem que tem um sabor, assim, fenomenal, né? Então os fungos, eles estão muito presentes na nossa alimentação, galera. Então a gente come champignon, shiitake, essas coisas estão sempre presentes na nossa alimentação e também nas bebidas que a gente toma. Por quê? Porque a maioria das bebidas que a gente toma, as bebidas alcoólicas, são fermentadas. O que isso quer dizer? Quer dizer que teve um organismo que foi lá e fermentou, fez uma fermentação alcoólica e criou o álcool, e aí a gente pode beber aquela bebida alcoólica. Então quer dizer que o quê? Quem são esses organismos? Os organismos são os fungos unicelulares, microscópicos, que fermentam o vinho, fermentam a cerveja, assim, quase todas as bebidas alcoólicas, se não todas,
são fermentadas pelos fungos, certo? Então, inclusive, o que eu mostrei, deixa eu voltar um pouquinho, a gente tem aqui, ó, as Saccharomyces que eu falei antes, elas são fermentadoras, são leveduras que fermentam o lúpulo e fazem a cerveja, certo? Bom, beleza. Então, continuando, a gente estava nas alimentações. Outra coisa importante também, queijos. Muitos queijos também têm fungos. Aquele queijo gorgonzola, galera, que o pessoal come, que gosta muito, aquilo é queijo normal com fungos, que dão aquele sabor peculiar para gorgonzola e para tantos outros queijos aí que existem no mundo, certo? Bom, outra importância da associação, eu falei antes que tinha associação parasítica, né? Mas também tem uma associação mutualística dos fungos com outros organismos. Um exemplo deles são os líquens. O que são os líquens? Os líquens são fungos mais algas, são associações de fungos mais algas. Vocês estão vendo aqui. Então, basicamente, os líquens, eles são, vocês já devem ter visto aí, passando na rua, eles são muito importantes bioindicadores de poluição. Por quê? Eles não crescem quando tem muitos compostos poluentes na cidade. Então, é bem importante, são bons e importantes bioindicadores de poluição. Então, como se dá essa associação? Eu quis trazer aqui porque eu nunca entendia isso quando eu estava na escola. O que acontece? As algas, que são unicelulares também, elas se associam com um fungo desse jeito aqui, muito doido, e aí elas fornecem, elas fazem fotossíntese e elas fornecem os nutrientes para o fungo, e o fungo, por sua vez, fornece tanto substrato para essas algas crescerem, quanto umidade, certo? Então, aqui uma imagem microscópica, vocês podem ver aqui, ó, a escala 10 micrômetros, quer dizer que são 10.000 vezes menor do que 1 centímetro. É microscópico isso, certo? Então, além dos líquens, também temos a associação dos fungos com as plantas, certo? Que são as micorrizas. Essa associação é praticamente invisível a olho nu, quer dizer, é visível a olho nu, mas não é visível no nosso cotidiano. Por quê? Acontece nas raízes, isso está embaixo do solo, certo? Então, a gente sabe que as raízes servem para absorver água e sais minerais, só que elas não fazem isso sozinho. Basicamente, praticamente todas as plantas que você conhece têm micorrizas nas raízes. As raízes têm esses fungos, essas hifas, que aumentam a superfície de contato das raízes e permite que elas absorvam, assim, uma escala muito maior de água e sais minerais. Então, os fungos são importantíssimos para a natureza, para a vida, para as plantas, para tudo que a gente existe, certo? Bom, então eu dei um panorama um pouco mais geral aqui dos fungos, eu não falei um pouco sobre os grandes filos, porque isso ia tomar muito tempo da nossa aula. Eu estou tentando fazer um negócio menos maçante para vocês, espero que esteja funcionando. E eu trouxe aqui um canal para vocês assistirem, uma aula muito interessante, uma aula bem comprida, mas ela, sim, ela mostra os ciclos de vida dos fungos, ela foca em uns detalhes, e eu acho bem legal eu assistir a aula inteira, bem interessante, o canal muito bom e muito didático. Então tá aí para vocês acessarem. Vou tentar colocar na descrição, não sei se eu vou conseguir, mas vamos lá. E é isso, né? Então a gente fechou agora a parte dos fungos, galera. Então vamos começar agora um pouco da introdução à botânica, ao estudo das plantas. A gente vai começar a falar sobre os ciclos reprodutivos. Não, como eu falei antes, não vai ser só das plantas, vão ser de todos os organismos, basicamente. Então eu vou trazer um panorama geral antes, eu vou explicar qual que é a diferença entre uma célula haploide e uma célula diploide, quais são as diferenças dos esporos e gametas, que eu falei antes, né, que eu falei que eu ia falar, os ciclos de vida principais, o aplonte, o diplonte e o aplodiplonte, certo? Vamos lá. Então, começando primeiro falar sobre o que é uma célula haploide e o que é uma célula diploide. Bom, galera, uma célula haploide basicamente é uma célula que tem só um lote de cromossomos. Só um lote de cromossomos. O que são os cromossomos? Os cromossomos são aquelas unidades de DNA associadas com proteínas, certo? Então, o DNA é onde está toda a nossa informação genética. Vocês já devem ter ouvido aí por aí. Esse não é o foco da nossa aula. A gente vai ter umas abordagens, acho que vai ser na outra frente sobre isso. Mas, então, uma célula haploide, ela só tem um lote de cromossomos, galera. A célula diploide, ela tem 2 lotes. O que isso significa? Significa que ela tem 2 cópias de
cromossomos, certo? São duas cópias, e é basicamente isso. Então, nós somos organismos diploides, que temos células diploides. A célula da sua mão, a célula da sua boca, do seu olho, tudo, certo? A gente só tem uma célula, um tipo de célula que é haploide no nosso organismo, que são as nossas células gaméticas, nossos gametas. Então eu trouxe exemplos aqui sobre disso, que são os nossos espermatozoides e os nossos óvulos, certo? Então são células que possuem só um cromossomo, quer dizer, não só um cromossomo, um lote de cromossomos, certo? Então a gente tem 23 cromossomos nas nossas células gaméticas, certo? E nas nossas células... E aí essas células, elas se juntam na fecundação, e aí cada lote desses, do espermatozoide e dos óvulos, se unem, certo? Então são duas cópias. Então isso forma um zigoto, uma célula diploide. O zigoto, como vocês devem saber, é a primeira célula do nosso organismo. Ela vai se multiplicar e ela vai dar origem a todas as nossas outras células. Todas as outras células são células diploides. São células que têm 46 cromossomos, sendo 23 deles dos nossos pais e 23 deles das nossas mães, certo? Então, agora vamos falar um pouco sobre gametas e esporos, certo? O que são esporos? Os esporos basicamente são células que têm capacidade de gerar um organismo adulto sozinho, sem nenhuma ajuda, sem precisar fecundar, sem precisar nada. Os esporos caem lá e eles formam organismos adultos, certo? Os gametas, por outro lado, que são o que a gente produz, eles precisam se unir para poder formar uma célula, como eu disse antes, que é um zigoto, e esse zigoto vai dar origem a um organismo adulto, certo? Então vamos falar um pouco sobre os ciclos agora. O primeiro ciclo de todos é o ciclo haplobionte. É um ciclo que é realizado por algumas algas. E qual que é a principal coisa desse ciclo? É que o adulto é haploide. O que eu quero dizer por adulto? É a fase duradoura, a fase que mais dura do organismo. Ela é um adulto haploide, como vocês estão vendo aqui, certo? Então, como que funciona esse ciclo? A gente tem um adulto haploide, vamos pensar numa alguinha. Uma alguinha vai estar lá, ela vai fazer mitose, ela vai tirar uma célulazinha dela, essa célula vai se diferenciar e vai virar um gametinha. Esse gametinha vai se encontrar com outro gametinha e eles vão se fundir. Essa fusão vai gerar um zigoto. Só que esse zigoto, diferente do que acontece com a gente, não vai se desenvolver num organismo adulto. Ele vai fazer meiose direto. Ele vai pegar esses dois cromossomos. Vamos fingir aqui que esse lote de cromossomos seja que nem o nosso. Pode não ser, pode ter muito mais ou muito menos cromossomos. Mas vamos fingir que esse adulto tenha 23 cromossomos. Esses 23 cromossomos vão se diferenciar, vão virar um gametinha, vai fundir com outro gametinha, vai virar um zigoto 2N igual a 46, porque ele tem 23 cromossomos, quer dizer, 46 cromossomos, mas 23 cromossomos distintos, assim, por assim dizer. Duas cópias de cada um, certo? Então esse zigoto vai ser 2N igual a 46 e ele não vai nem chegar a formar um organismo, ele vai fazer mitose, ele vai dividir esses 46 cromossomos aleatoriamente em 23, certo? E essa meiose vai gerar esporos, certo? Esses daqui são células haploides, esporos, que eu falei antes. Então é uma meiose espórica que está acontecendo aqui, tá? Então esses esporos eles vão cair em algum lugar e eles vão se desenvolver, vão crescer e vai virar um adulto haploide, certo? Isso é um tipo de reprodução sexuada que está acontecendo aqui, certo? No ciclo de vida haplobionte. O segundo ciclo, galera, é o ciclo de vida que é o nosso, é o diplobionte. Ele ocorre nos animais, certo? Não todos os animais, eu não vou contar aqui. Bom, vou contar. As abelhas, os machos das abelhas são organismos que são haploides, tá? Mas é um ciclo de vida completamente que não convém aqui. Então a gente vai estudar o ciclo de vida que ocorre nos nossos animais e também ocorre em algumas algas, tá? Então, o que acontece nesse ciclo? A gente tem principalmente um organismo que é diploide, nós, né? Adulto, um organismo adulto diploide. Esse organismo vai fazer meiose, ele vai diferenciar células e vai fazer os gametas, que a gente viu, né?
Então, o organismo aqui ele tem 46 cromossomos, vai fazer uma meiose gamética e vai dividir esses cromossomos aleatoriamente em 23 cromossomos, certo? Esses 23 cromossomos vão formar o gameta, e aí o gameta ele vai se fecundar com outro gametinha e ele vai fazer um zigoto 2N. Só que dessa vez o zigoto ele vai crescer, ele vai se multiplicar várias vezes até formar um organismo adulto, certo? Que são a gente. Então, somos nós, né? Então é isso. Esse é um esquema de ciclo de vida haplobionte e diplonte. Tem vários nomes aqui, gente. Tem haplobionte, diplonte, diplobionte, haplobionte e aplonte. Então, ó, vamos só recapitular isso. Isso aqui também pode ser chamado de haplobionte, aplonte, e esse daqui pode ser chamado de haplobionte, diplonte. O nosso último, aqui já acabando a aula, encerrando a aula, ciclo de vida é o haplodiplobionte, tá? Então, ele ocorre nas plantas, principalmente, e em algumas algas, né? Então, o que acontece principalmente nesse ciclo de vida? O que acontece, basicamente, é que acontece metagênese, uma alternância de gerações. Então, não tem só um indivíduo adulto que ele é só diploide ou haploide. Ele é os dois, né? Ele tem fases diferentes. Então, a gente começa o nosso ciclo aqui pelo organismo N, vamos fingir que ele tem 23 cromossomos, a gente chama esse organismo de gametófito. Por quê? Porque ele gera gametas. Então, ele vai fazer mitose, ele vai diferenciar essas células vão gerar gametinhas, os gametinhas vão se unir com os outros gametinhas, vão fecundar, essa fecundação vai gerar um zigoto. Diferente do ciclo haplobionte, né, que eu mostrei aqui, esse zigoto, ele direto já faz esporos. No caso do ciclo haplobionte, não. Essa fecundação vai gerar um zigoto, esse zigoto vai se dividir, vai se multiplicar, vai fazer um organismo 2N com 46 cromossomos, e aí ele vai ser um esporófito. Por quê? Porque ele vai fazer meiose e vai fazer esporos, certo? Então, o que acontece? Ele faz essa meiose, a meiose espórica, intermediária, também é um outro nome, e esses esporos, eles vão ser N, vão ser 23 cromossomos, eles vão cair, eles não precisam se unir com outro gametinha. Por quê? Eles são esporos, eles se desenvolvem sozinhos, certo? Então o esporo cai lá, forma um organismo gametófito, um gametófito N, e continua o ciclo ad eternum aí, entendeu? Então é isso, galera. Essa foi a aula, espero que vocês tenham entendido. Se vocês não entenderam, podem deixar dúvidas aqui nos comentários, vou tentar responder todas. Aqui estão algumas fontes que eu usei, não são todas, porque eram muitas imagens. Então vocês podem ver aí, vou deixar um tempo na tela. E então é isso. Até a próxima. Valeu aí.